Sejam todos bem-vindos. Boa noite, a Mônica, a Tati, a Luciana e a todos vocês que nós já conversamos. Vamos todos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus. Nós vamos fazer uma prece para o nosso irmão Francisco Carlos Teles, que é irmão da Carol, que está na UTI. Vamos pedir a Deus, a Jesus, aos mensageiros, ao Frei Fabiano, que seja feita a vontade de Deus. Vamos pedir que ele não sofra, que, se possível, ele se recupere. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, os nossos atos impensáveis, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações. Livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom, vamos abrir aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. Os órfãos, um espírito familiar, Paris, 1860. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis o quanto é triste estar só e abandonado, principalmente na infância. Deus permite que haja órfãos para nos animar a lhes servir de pais. Que a divina caridade é ajudar uma pobre pequena criatura abandonada, impedi-la de sofrer fome e frio, conduzir sua alma a fim de que ela não se perca no vício. Quem estende a mão à criança abandonada agrada a Deus, pois compreende a prática da sua lei. Considerai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi querida noutra encarnação, e que se caso pudesseis vos lembrar, isto não seria mais caridade, e sim um dever. Assim, portanto, meus amigos, todo ser que sofre é vosso irmão, e tem o direito à vossa caridade. Mas não aquela caridade que fere o coração, não aquela esmola que queima a mão que a recebe, pois vossas esmolas são muitas vezes amargas. Quantas vezes seriam recusadas se, em casa, a doença e a miséria não precisassem delas? Dai delicadamente, acrescentai à vossa dádiva o mais precioso de todos os benefícios: uma boa palavra, uma carícia, um sorriso, amigo. Evitai esse tom de proteção que fere o coração já aflito, e pensai que, ao fazer o bem, trabalhais por vós mesmos e para os outros. Então, é a caridade pura e simples, né? Bom, nós vamos aqui começar o capítulo 8. Nós terminamos o capítulo 7, né? Que falou do socorro do padre Domênico, né? Muitos séculos naquela situação difícil, né? E ele era alguém muito querido da irmã Zenobia. Bom, mas vamos lá no capítulo 8. A mesma coisa, tá? Se vocês precisarem interromper para perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, ou se alguém quiser acrescentar o que eu falei, também fique à vontade. Capítulo 8. Treva e sofrimento. Completa a comissão de serviço de que Zenóbia se fazia acompanhar, pusemo-nos em marcha
abeirando-nos do vale de treva e sofrimento. A sombra tornava-se de novo muito densa e não se conseguia divisar o recôncavo. Frases comovedoras, porém, subiam até nós. Dolorosos ais, blasfêmias, imprecações. Guardava a ideia de que vastíssimo agrupamento de infelizes se rebolcava no solo embaixo. Os impropérios infundiam receio. Contudo, os gemidos ecoavam-me angustiosamente na alma. Certo, os demais companheiros experimentavam análogas emoções, porque a irmã Zenóbia tomou a palavra esclarecendo. Os padecimentos que sentimos não se verificam à revelia da proteção divina. Incansáveis trabalhadores da verdade e do bem visitam seguidamente esses sítios, convocando os prisioneiros da rebeldia à necessária renovação espiritual. No entanto, retraem-se eles revoltados e endurecidos no mal. Então, nesses planos inferiores, sempre tem trabalhadores do bem olhando cada um deles. E quando eles divisam alguém que pode ser resgatado, eles avisam as equipes de socorro que providenciam o resgate daquele irmão. Então, nada fica jogado, né? O plano espiritual tem sempre um esquema para olhar todos esses lugares difíceis. Continuando. Mas tem uma coisa: eles só resgatam aqueles que realmente se arrependem, né? Então, se vocês recordarem de terem assistido o Nosso Lar, primeiro, quando eles estavam na porta lá do Nosso Lar, uma senhora começou a pedir socorro, e aí o André Luiz, ainda inexperiente, né, falou para o Lísias, não, vamos socorrer, ou era o guarda, não sei se era o Lísias ou o guarda que estava junto com ele, mas quem estava com ele falou assim, não vamos socorrer, porque ainda não chegou. Não, mas ela está pedindo socorro, vamos lá ajudar. E aí, não, vamos esperar mais um pouco, né? Por quê? Porque a pessoa ainda não tinha se compenetrado de fazer a mudança, né? E, de fato, como eles ficaram lá só observando a mulher começou a xingar eles, e aí o André Luiz entendeu que não tinha chegado o momento de resgatar a pessoa, tá? Então, isso vale de lição para nós também. Tudo bem? Então, vamos lá. Lamentam-se, suplicam e provocam compaixão. Raramente alguns deles nos ouvem o apelo. Às vezes, intentamos impor-lhes o bem. Entretanto, quando retirados compulsoriamente do vale tenebroso, acusam-nos de violentadores e ingratos, fugindo ao nosso contato e influenciação. Embora o triste conteúdo da notificação, Zenóbia Nola fornecia inflamada no espírito de serviço, a julgar pelo bom ânimo que transparecia dos seus gestos e palavras. A negação deles, continuou a orientadora, não é motivo para qualquer negação da nossa parte. Lembremos-nos de que o esforço da natureza converte o carvão em diamante. Trabalhemos em benefício de todos os necessitados, procurando para o nosso espírito o divino dom de refletir os supremos desígnios. Façam-se as obras da vida, não como queremos, mas como o Senhor determine. Grande é a beneficência do Pai para conosco. Repartamo-la em serviço de fraternidade e esclarecimento na harmonia comum. Em seguida, 10 cooperadores, obedecendo-lhes as ordens, acenderam focos de intensa luz. Contemplamos então, sensibilizados e
surpresos, monstruoso quadro vivo. Vasta região de sofredores cobria o fundo um pouco abaixo dos nossos pés. A rampa que nos separava não era íngreme, mas compacto e enorme lamaçal. Então, imaginem a cena, né? Deve ser horrível. Em face da claridade brusca, muitas vozes suplicaram socorro em frases angustiosas que nos cortavam a alma. Outras, porém, faziam-se ouvir diferentes. Vociferavam blasfêmias, ironias, condenações. Recomendou Zenóbia, por necessário ao êxito dos nossos trabalhos, nos congregássemos todos em grupo exclusivo, de modo a infundir respeito e temor nas perigosas entidades que ali se misturavam aos infelizes, acrescentando: os adeptos da revolta e do desespero encontram-se igualmente aqui, compelindo-nos à severa atividade defensiva. São pobres desequilibrados que tentam induzir todas as situações à desarmonia em que vivem, né? Então a gente sabe que nesses lugares difíceis, inferiores, sempre existem aqueles que comandam tudo isso, aqueles espíritos endurecidos que acabam comandando tudo isso, né? Então, como eles fazem todos esses outros de escravos, eles não querem que eles sejam resgatados, né? Então, infundem medo, uma série de coisas, tá? Deve ser um lugar difícil, que provavelmente eu já tenha transitado por eles também. Em seguida, solicitou ao padre Hipólito dirigisse apelo geral em nome do Senhor às vítimas do infortúnio para que considerassem a necessidade de transformação íntima. O ex-sacerdote abriu pequeno manual evangélico que carregava consigo e leu, na relação do apóstolo Lucas, a parábola do homem rico que se vestia de púrpura, em regalada existência, enquanto o mendigo saguento lhe batia debalde a porta da sensibilidade. Pronunciou alto e pausadamente todos os versículos, desde o número 19 ao 31, no capítulo 16. Logo após, enchendo o expressivo silêncio, destacou a sentença: lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida. Constante do versículo 25, e dispunha-se ao comentário quando certos gritos blasfematórios chegaram até nós, ameaçadores e sarcásticos. Fora, fora, abaixo as mentiras do altar. Ataquemos de vez o padre. Estamos bem, somos felizes, não pedimos auxílio algum, não precisamos de arengas. Temos aqui o nosso céu. Vão para os infernos. Os adversários gratuitos da nossa atuação não se limitaram ao vozerio perturbador. Bolas de substâncias negras começaram a cair ao nosso lado, partindo de vários pontos do abismo de dor, né? Então, quer dizer, além deles reclamarem, atacaram com essas bolas aqui, escuras. As redes, exclamou Zenóbia, dirigindo-se a alguns colaboradores. Estendam as redes de defesa, isolando-nos o agrupamento. As determinações foram cumpridas rapidamente. Redes luminosas desdobraram-se à nossa frente. Material esse especializado para o momento, em vista da sua elevada potência magnética, porque as bolas e setas que nos eram atiradas detinham-se ali, paralisadas por misteriosa força, né? Então vejam que eles têm proteção, né? Assim como nós temos a proteção em volta lá da casa de Fabiano, essas equipes de socorro também têm
equipamentos para se protegerem, tá? Tudo bem? Alguém quer alguma explicação maior? Todos ok. Então vamos lá, continuando. A diretora da casa transitória, afeita a ocorrências iguais àquelas, fornecia-nos belo exemplo de firmeza e serenidade. Após organizar a defensiva, fez sinal ao pregador para que falasse. E o padre Hipólito, sobrepondo-se aos ruídos e insultos, iniciou o comentário com empolgante aceno. Irmãos, que vos prepareis para a recepção da luz divina. É o nosso desejo fraternal. Reúnem-se aqui várias centenas de infortunados companheiros em precárias condições espirituais, de alma esfrangalhada pela dor, vencidos de aflição, suportando inomináveis padecimentos. Entregai-vos, muita vez, ao desalento, à rebeldia e ao desespero. Perturbada e desditosa, vossa mente não sabe senão fabricar pensamentos de angústia destruidora. Alegais que as forças divinas vos esqueceram no vale fundo das trevas, e de negação em negação, transformai-vos gradativamente e naturalmente em perigosos gênios da sombra e do mal, personificando figuras diabólicas e assediando indistintamente as obras edificantes dos mensageiros do Pai. Cruéis perversões interiores modificam-vos o aspecto fisionômico. Não vos assemelhais a criaturas humanas que fostes, repletas de dons divinos, e sim a imagens viva das regiões infernais, infundindo compaixões aos bons, receio e pavor aos mais tímidos. Na lastimável posição mental a que vos conduzistes, e na qual muitos de vós outros perseverais apaixonadamente, sois tão autênticos demônios da perversidade e do crime, que nem mesmo as vergastadas da dor conseguem modificar a boca disforme, né? Então, aqui eu faço um pequeno parênteses, né? Isso aqui é o que o André Luiz pôde descrever, né? Imagino que muitas coisas que ele viu lá não seriam possíveis descrever para a gente aqui, né? Para que a gente não ficasse perturbado, né? Mas devem ser coisas muito difíceis. Tudo bem? Ninguém tá, ninguém vai ficar. Oi, Ah, Roberto, vou falar, mas legal. mesmo isso aqui que traz aqui, né? A gente tem que até tomar um cuidado, porque às vezes a gente pode até criar essas imagens, né? Assustadoras, e até trazer um medo ali, né? Um cuidado tem que ter quando a gente imagina ali nessa condição, né? Exatamente. É isso que eu ia acabar de dizer, né? A gente não pode ter medo dessas situações, porque o medo, como eu já falei algumas inúmeras vezes, o medo é uma das situações que promovem a gente ficar obsediado, né? É, Então, veja, a gente tem que lembrar sempre do seguinte: nós, apesar de sermos espíritos ainda buscando os nossos caminhos, mas nós já conseguimos algumas coisas. Nós vamos no centro, nós estamos aqui presente, ouvindo essas palavras que o André Luiz colocou. Nós estamos a caminho de nos espiritualizarmos. Então, a gente conta com a proteção dos irmãos da casa de Fabiano. Tanto é que a gente já cansou de falar isso. Toda vez que vocês se sentirem mal, que vocês sentirem presença de alguma presença difícil, ou estejam passando por uma situação difícil, faça prece, né? Peça para os irmãos da casa de Fabiano auxiliar, ou então, se a gente sente a presença de alguma entidade que está nos perturbando,
pede para que eles levem aquela entidade para a casa de Fabiano, que elas recebam o tratamento que elas necessitam. Então, nós não estamos largados aí, tá? Essas situações aqui que ele está descrevendo são situações difíceis que a gente tem que saber que elas existem, né? Por quê? Porque a gente tem que ter o conhecimento da doutrina espírita, que a gente sabe que as pessoas difíceis vão enfrentar situações difíceis lá do outro lado, né? Isso é um aprendizado para a gente. Tudo bem? Quem ficar com medo de dormir, passa um WhatsApp, tá bom? Certo, Bia? Então vamos lá, vamos continuar. Entretanto, sois nossos irmãos mais infelizes, aleijados do sentimento e do raciocínio, perdidos em dolorosos desertos da ignorância, não por falta de amor da providência celeste, mas pela própria imprevidência nos descasos com que recebestes na terra todas as oportunidades de ascensão à esfera superior do Espírito eterno, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que lembrar. Todos, de certa forma, recebem o amparo das forças superiores. Mas quando você insiste em não aceitar isso, ou não acatar essas situações, veja, você teve todas as oportunidades, né? Que nem aquela historinha lá. Começou aquela enchente, né? E o cara pegou e estava no primeiro andar da casa e foi subindo a água, ele subiu no telhado. Aí, não, ele lá quieto, chegou um barco lá, olha, você não quer vir? Não, não, eu não quero vir, estou esperando que Deus me ajude. Aí depois veio mais um outro barquinho lá, escuta, o senhor não quer? Não, não, estou esperando que Deus me ajude. Aí veio o helicóptero, não, estou aguardando que Deus me ajude, que isso vai passar, né? Bom, aí por fim a água subiu lá no telhado, ele morreu afogado, né? Aí chegou lá no plano espiritual, puxa, mas eu esperei que Deus tivesse me ajudado. Escuta, mas nós mandamos dois barcos e um helicóptero e você recusou? Você quer o quê? Então, é a vida aqui na Terra é assim. Bom, mas vamos lá, continuando. Por mais que nos expulseis das vossas congregações de sofrimento, nunca escasseará para convosco nossa sincera comiseração. Visitaremos a paisagem sinistra dos abismos quantas vezes se façam necessárias. Nunca nos cansaremos de proclamar a misericórdia excelsa do Pai e jamais se imobilizará nossa mão fraterna no sublime serviço da semeadura do bem e da verdade, né? Então, mesmo que a gente recuse ou faça um monte de burrada na vida, sempre a gente vai ter uma nova chance, sempre, né? Deus não é bom no sentido de nos dar chances. Só que é aquela história, né? A gente sempre vai colher aquilo que nós plantamos, sempre. Mas isso é para o nosso aprendizado, né? Bom, continuando aqui. As palavras injuriosas que ouvimos antes desapareceram pouco a pouco. A franqueza de Hipólito triunfara. O pregador falava com ardorosa eloquência e, possuído de angélicos pensamentos, todo ele irradiava luz. Ante o respeitoso silêncio que o seu verbo inflamado provocara, prosseguiu comovendo-nos. Dominavam-nos a inveja e o desrespeito, a maldade e o sarcasmo. Quando não permaneceis aniquilados de supremo terror, emitis desordenadas paixões entre coros de ironias e lágrimas. Quase todos recebeis nosso concurso amoroso, reagindo impenitentes. Acreditais que somos agraciados por favores indébitos, que somos prediletos dos céus, e afirmais levianamente
que privilégios gratuitos nos felicitam a vida. Ó, meus amigos, não vos falará porventura a inteligência da justiça indefectível que rege toda a vida? Somos também batalhadores a longa distância da última vitória sobre nós mesmos. Encontramos-nos igualmente no mesmo carreiro de redenção. Trabalhamos, lutando, choramos e sofremos. Apenas divergem de algum modo a nossa posição da vossa, porquanto nós outros, que nos dirigimos à palavra tranquila e fraterna, já iniciamos o luminoso aprendizado do reconhecimento a Deus, nosso Pai, todo poder, justiça e misericórdia, agradecendo ao Cristo, o divino intermediário, o ensejo de trabalho e realização no presente, né? Então vejam que os espíritos esclarecidos, eles sempre têm uma forma, né, de falar as coisas de modo a não agredir mesmo aqueles que estão lhes agredindo, né? Que ainda eu diria que não é bem o nosso caso, né? Quando alguém pisa no calo da gente, a gente reage rapidamente da mesma forma, né? Mas fica aí um aprendizado para todos nós, né? A gente tem que um dia se conscientizar de tudo isso, né? E sermos espíritos melhores. Também sentimos saudades do lar terrestre e dos brandos elos afetivos que se movimentam agora muitos distantes, experimentando como vos acontece o vivo desejo de regressar ao passado, a fim de retificar os caminhos percorridos e quase sempre debalde, procuramos aqueles que nos testemunharam amor, com o fim de beijar-lhes as mãos e pedir-lhes esquecimento das nossas fraquezas. Possuímos, todavia, a felicidade de compreender a extensão dos nossos débitos e pusemos-nos desde muito a caminho do futuro redentor. Penetrando a interpretação direta da parábola, Hipólito modificou o tom de voz e prosseguiu. Qual de nós não terá sido na crosta do mundo aquele rico vestido de púrpura e linho finíssimo do ensinamento do mestre, né? Isso é uma grande realidade, né? Eu acho que nós temos que nos conscientizar disso que ele está colocando aqui. Vou até ler de novo. Porque todos nós erramos de alguma forma. Claro que nós estamos dando um passo em direção oposta ao que fomos, mas a gente não pode deixar de lembrar que nós fomos pessoas muito difíceis em outras encarnações. E não só nós, assim como todos os outros. Se a gente for ver o senador Públio Lentulus, né? Ele também foi uma pessoa difícil, né? E hoje é um mentor. Então, quer dizer, existe uma transição. É o que a gente tem que se conscientizar. Então, vou ler de novo aqui. Qual de nós não terá sido na crosta do mundo aquele rico vestido de púrpura e linho finíssimo do ensinamento do mestre? Exibíamos a roupa vistosa e brilhante do eu, egoístico, ferindo a observação dos nossos semelhantes e vivendo o bendito ensejo da permanência nos círculos carnais, regalada e esplendidamente. Todos nós que nos associamos nesta paisagem de dor, tivemos em derredor mendigos de afeto e socorro espiritual, mostrando-nos em vão as chagas das suas necessidades. Chamavam-se eles familiares, parentes, companheiros de lutas, irmãos remotos de humanidade. Eram filhos famintos de orientação, pais necessitados de carinho, viandantes do caminho evolutivo, sequiosos de auxílio, que, improficuamente, se aproximavam de nós
implorando algo de reconforto e alegria. Em geral, lembrávamos sempre tarde das suas feridas interiores, indiferentes ao menosprezo da oportunidade sublime que nos fora concedida para ministrar-lhes o bem. No justo instante a que se recolhiam no leito mortuário, multiplicávamos afetos e carícias depois de haver gasto o tempo sagrado da vida humana entre a insensibilidade e a exigência. Desejavam os mais pobres que nós alguma coisa das migalhas do nosso permanente banquete de conhecimentos e facilidades. Frequentavam-nos a companhia. Quais crianças necessitadas de iluminação e ternura, e os próprios cães se inclinavam para eles, tomados de natural simpatia. Nós, porém, envaidecidos das próprias conquistas, encarcerados em clamorosa apatia, amontoávamos expressões de bem-estar, crendo-nos superiores a todas as criaturas integrantes do quadro da nossa passagem pela carne. Prisioneiros das nossas criações inferiores, a morte precipitou-nos no despenhadeiro purgatorial, semelhante ao tenebroso inferno da teologia mitológica. Envelhecida e rota a veste rica de oportunidade ao término do curso de aprimoramento espiritual no educandário terrestre, somos por vezes mais pobres que o último dos miseráveis que nos batiam, confiantes à porta do coração e para os quais poderíamos ter sido beneméritos doadores da felicidade. Viajores na travessia do rio sagrado da elevação, fugíamos de todos os companheiros necessitados, instituíamos serviços ativos de vigilância contra os náufragos sofredores. Estimávamos, acima de tudo, o bom tempo, as ilhas encantadas de prazer, a camaradagem dos mais fortes para atingir a outra margem, humilhados e pesarosos em terríveis necessidades do espírito, incapazes de prosseguir a caminho dos continentes divididos da redenção. Sejamos razoáveis, meus irmãos, reconhecendo que este inferno é construção mental em nós mesmos. Eu orar. Bom, eu vou parar aqui, tá? Vou parar aqui porque já está no finalzinho e eu vou pedir para vocês, a gente vai fazer só essa primeira parte hoje, tá? Porque tem pouca gente, né? E não adianta a gente querer fazer alguma discussão, porque vai ficar muito pouquinha gente. Melhor a gente deixar para a próxima segunda-feira, né? Mas eu quero agradecer vocês de toda forma, porque somos ainda, todos nós, espíritos a caminho da redenção. Somos aqueles espíritos que necessitam desse pão da espiritualidade que a gente está aprendendo. Somos todos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. Somos todos aprendizes aqui. E eu quero agradecer vocês por esse ano e desejar que o ano que se aproxima seja de muita paz para vocês, muitas realizações e que todos nós possamos crescer um pouquinho mais como espíritos. E estamos todos a caminhos. Isso é o que é bom. Não esqueçam disso. Vamos fazer a prece de encerramento, lembrando ainda mais uma vez o irmão da Carol, o Francisco Carlos Teles, que está na UTI. Pai, pedimos a Ti as bênçãos para cada um de nós. Pedimos a Ti que nos cubra com o Seu amor infinito, para que possamos ser espíritos melhores, para que possamos estar ao Seu lado, ter a dignidade de estar ao Seu lado. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Bom ver vocês. Um beijo. Feliz ano novo para todos Feliz ano vocês. novo Feliz para ano todos. novo.